Olá, jovens! Olha eu aqui de novo, como vocês sabem, professora Daisy, para mais uma aula de física com vocês. Pessoal, o que nós estávamos conversando em aulas passadas? Bom, falamos de geradores, falamos de receptores, certo? Nós vimos lá a equação do gerador, a equação do receptor, as curvas características de gerador e receptor e também resolvemos exercícios a respeito de geradores e receptores. Vocês lembram também quando nós falamos numa aula sobre a associação de resistores? Vocês lembram que nós falamos que os resistores, eles podem ser associados em série, paralelo e também associação mista de resistores. Pessoal, sabia que os geradores elétricos também podem ser associados? Exatamente, nós podemos fazer a associação de geradores elétricos e é isso que nós vamos trabalhar na nossa aula de hoje. Então se liga lá, pessoal, olha só. A associação de geradores e receptores. E hoje nós vamos começar falando de associação de geradores elétricos, tá bom? E como habilidades, o que nós vamos ter? Distinguir os tipos de associação de geradores e as vantagens e desvantagens de cada uma delas, tá bom? Distinguir os tipos de associação de receptores e as vantagens e desvantagens de cada uma delas, tá bom? E como eu falei, nós vamos começar hoje por associação de gerador e receptor. Tá? Ali, pessoal, no cantinho, eu coloquei a imagem de vários equipamentos elétricos, né? Para representar ali os nossos receptores, ok? Como eu falei para vocês, do mesmo jeito que associamos resistores, também podemos associar os geradores. A associação de geradores serve para encontrarmos uma certa diferença de potencial elétrico para um circuito que não pode ser fornecida por apenas um gerador, ou mantendo a DDP, aumentarmos aí a corrente do circuito, ok? Então, quando a gente precisa aí que um circuito funcione e não é necessário apenas um gerador, a gente tem que usar mais de um, a gente pode fazer a associação de gerador, tá, pessoal? Essa associação pode ser feita em série ou em paralelo, como eu falei para vocês, tá? Então, geradores, eles também podem ser associados. Os objetivos são para encontrar a DDP, que é a diferença de potencial para um circuito, que não pode ser fornecida por apenas um gerador, ou manter essa DDP e aumentar a corrente no circuito, ok? O gerador serve para isso também. Bom, em relação à associação, vamos começar pela primeira aqui, que é a associação em série, ok? Pessoal, da mesma maneira que nós associamos resistores em série, nós também podemos associar geradores em série, como vocês estão vendo aqui nessa figura, por exemplo, 4 pilhas associadas em série. Olha só, vocês podem ver aqui, ó, o fio vai aqui, ó, no terminal, sai no outro, entra no terminal, sai no outro aqui, olha só, os polos da pilha estão associados aqui, ó. E a gente associou 4 pilhas aí para alimentar qualquer coisinha que eu queira alimentar aqui. Bom, a associação de geradores em série é muito comum em aparelhos eletrônicos atuais, especialmente nos controles remotos. Se você notar, verá que as pilhas são colocadas em posições contrárias, deixando que o polo positivo de uma pilha se ligue ao polo negativo de outra pilha. Com isso, a DDP fornecida pelas pilhas será o quê? Maior, pessoal. Então aqui, ó, vamos ver. Eu vou ligar o polo de uma pilha no polo oposto da outra pilha. Estou associando essas pilhas assim em série. E aqui o que vai acontecer? Se eu faço esse tipo de associação, a diferença de potencial elétrico fornecida pelas pilhas será o quê? Maior. Entendido isso? Será maior, ok? E aqui nós temos essa associação de 4 pilhas e vamos representar o símbolo aqui, ó, na outra figura. Ó, na figura a seguir, representamos o conjunto de geradores associados em série.
Então, vocês podem ver, pessoal, que é bem parecido aqui com a associação de resistores em série. Você pode ver, ó, um do lado do outro, ok? Qual é a diferença aqui? Que quando você faz essa associação, cada receptor, ele é representado aqui, ó, pela contra-eletromotriz e pela resistência interna. Então, tá aqui, ó, resistência interna, contra-eletromotriz. Resistência interna, contra-eletromotriz. Resistência interna aqui, ó, contra-eletromotriz, se fosse o receptor. Nesse caso aqui, nós temos no gerador a mesma coisa. Resistência interna, força eletromotriz. Resistência, força eletromotriz, resistência eletromotriz e assim vai, ok? Então aqui nós temos a figura da associação de 4 geradores que podem ser essas pilhas que estão aqui no slide anterior, tá bom? Pessoal, olha só, utiliza-se esta configuração quando o circuito necessita, no seu funcionamento, de uma tensão elétrica maior em seus terminais. Então, quer aumentar a tensão elétrica do circuito para o funcionamento, faz associação de gerador em série, ok? Esse conjunto pode ser substituído por um único gerador de força eletromotriz, Epson, e resistência interna R. Ou seja, nós podemos fazer a associação e encontrar, da mesma maneira que nos resistores, a gente pode encontrar aqui, ó, uma resistência equivalente aqui dos geradores e uma força eletromotriz também equivalente a esses geradores e podemos representar essa figura para essa daqui, ok? Tá aqui os terminais, ó. Tá aqui a diferença de potencial que alimenta aqui, ok? Que é de cada gerador, tá bom? E podemos representar por uma única figura. O que nós podemos falar mais sobre esse tipo de associação? Olha só, nesse tipo de associação, a corrente elétrica que passa em todos os geradores é a mesma. Pessoal, lembra lá a associação de resistores em série, quando você faz a associação de lâmpadas, faz a associação de resistores em série, a corrente que passa é o quê? A mesma, ok? Então, a corrente que passa lá no gerador 1 é igual a que passa no 2, no 3, no 4 e assim por diante em outros geradores que tiverem associados em série. Então, a característica da corrente continua a mesma, ok? Vamos ver mais o que nós temos ali, pessoal. Olha só. O gerador equivalente terá uma força eletromotriz igual à soma das forças eletromotrizes dos geradores. Então, eu tenho ali 4 geradores, eu tenho 4 forças eletromotrizes. Como é que eu faço para achar equivalente? Soma, pessoal. Então, vamos lá. Primeira característica, a corrente é igual, ok? A força eletromotriz equivalente é a soma das forças eletromotrizes, ok? E a resistência interna do gerador equivalente é calculada como se fosse uma associação de resistores em série também, ok? Então tá aqui, pessoal, olha só, características. Corrente igual, força eletromotriz equivalente é a soma das forças eletromotrizes e a resistência equivalente, lembra que como é que a gente calcula? Também é a soma. Então tá aqui, ó, geradores em série, ok? O que nós podemos falar mais, pessoal? Lembrando aqui, lá na equação do gerador, que a tensão é dada por essa equação aqui, né? Olha só, tá aqui, ó. A tensão é a força eletromotriz menos a resistência interna vezes a corrente. Como eu estou falando de associações, então eu tenho aqui, ó, a DDP equivalente é igual a eletromotriz equivalente, resistência equivalente e a corrente. Lembrando que a corrente ela é igual em cada um, ok? A partir disso, o que a gente pode falar também? No caso de N geradores iguais, de força eletromotriz Epson, a resistência interna R, associados em série, nós teríamos isso daqui, ó, tá aqui, ó. Imagine que eu tenho aí 10
geradores associados. Pessoal, imagine que eu peguei lá 20, 30 geradores e fiz a associação. Eu quero achar a força eletromotriz equivalente. Você vai ficar somando lá? Não, pessoal, se eu tenho 30 geradores e a eletromotriz é igual, você vai multiplicar a eletromotriz de 1 pelo número de geradores. Você também vai fazer o mesmo quando a resistência interna é o quê? Igual. Entendido isso? E nós vimos ali representado na formulazinha que está ali no slide. Olha só, resistência também equivalente é o número de resistências internas vezes N, ok? Isso aí quando você tem valores iguais de eletromotriz e resistência interna, tá bom? Qual seria, eu falei lá no início para vocês, nós temos as vantagens e as desvantagens. Qual é o inconveniente desse tipo de associação? É o aumento da resistência, tá, pessoal? Então, o inconveniente aí, quando você faz a associação de geradores em série, é o aumento da resistência. Bom, como as resistências internas de cada gerador acabam sendo associadas em série, a resistência interna do gerador equivalente é dada pela soma dessas aí, né? Então, você tem lá no final das contas que a resistência interna dos conjuntos, ela é aumentada e ela é maior que qualquer resistência dentro aí dessa associação, ok? Bom, falamos da associação em série. Qual é o outro tipo? Exatamente, a associação de geradores em paralelo. Da mesma maneira que a gente associa resistores em paralelo, a gente também associa geradores. Bom, jovens, na associação em paralelo, é fundamental que todos os geradores tenham força eletromotriz iguais. Olha só, tá bem destacado aqui, ó, iguais, tá? Caso contrário, os geradores de menor força eletromotriz se comportariam como receptores, o que não é que queremos, né? Então aqui vamos lá, primeira condição, vai associar gerador em paralelo. É fundamental que a força eletromotriz sejam iguais, porque senão, se você tiver lá 5 geradores com uma força eletromotriz X e você coloca 2 ou 1 com uma força eletromotriz Y, se for menor, esses aí vão se comportar como receptores em vez de geradores. Tá bom, pessoal? Entendido isso? Ok? Vamos continuar, olha só. Como na associação de resistores em paralelo, a corrente equivalente será igual à soma das correntes que passam pelos geradores. Então, galerinha, em relação à corrente é a mesma coisa. Em série, a corrente é igual, ok? Lá nos resistores é igual. Nos geradores também é igual. Em paralelo, lá nos resistores é a soma. Nos geradores também, ok? Então, a corrente equivalente aqui que passa pelos geradores é a soma das correntes que passa por cada gerador, ok? E também a resistência é a mesma quando a gente trabalha com resistores em paralelo. Quanto às resistências internas, utilizamos o inverso da resistência. Então, é 1 sobre REC é igual à soma aqui, ó, do inverso de cada resistência interna, ok? Então, é bem parecido lá com a associação de resistores. Aqui nós temos a figura, ó, vocês podem ver como estão associadas essas pilhas aqui. A configuração, pessoal, é diferente. Lá em série, eu entrava num terminal e saía no terminal oposto. Aqui vocês podem ver, olha só, que estou associando aqui, ó, no mesmo terminal e aqui também, ok? Isso aqui é a condição o quê? Para ficar em paralelo, tá? A associação de geradores em paralelo só é vantajosa quando os geradores são iguais, como eu falei para vocês. Olha só, aqui eu tenho uma figura com 3 pilhas iguais. Nesse caso, sendo N o número de geradores associados, a associação pode ser substituída por um único gerador de força eletromotriz Epson e resistência interna Rzinho. Então, tá aqui a figura, como vocês podem ver, ok? Olha só, nós temos aqui 3 geradores associados em paralelo e a gente pode representar
através dessa figura aqui, ó. Se está entrando aqui uma corrente 3I, ela vai aqui se dividir, ok? Ela vai se dividir e aqui também tem que sair 3I. É por isso que a corrente aqui, ela é a soma, ó, I mais I mais I, 3I. Ok? Entendido isso, pessoal? E aqui, ó, a eletromotriz, ela é igual à eletromotriz inicial aqui e a resistência é a resistência inicial dividido pelo número. Nesse caso aqui nós temos 3, né? Observe que os polos positivos estão todos conectados entre si, bem como os polos negativos. E a intensidade da corrente elétrica I, fornecida por cada um dos geradores, forma uma corrente elétrica total de 3I, que foi o que eu estava conversando com vocês. Deixa eu só pegar a borracha aqui. Deixa eu apagar o quadro, peraí. Pronto, então aqui, pessoal, vocês podem observar. Então aqui, pessoal, olha só, como vocês podem ver, ó, como eu tinha falado para vocês, as nossas pilhas lá em série, elas estão associadas. Eu ligo o polo positivo de uma pilha no negativo da outra. Aí eu vou ligar o positivo de uma no negativo da outra, certo? Isso em série. Aqui, em paralelo, eu vou conectar os polos iguais da pilha entre si. Ok? Vocês viram ali, eu fui e voltei no slide, né? Mas tá tudo bem, né? Ok? Então vamos continuar, pessoal. Olha só. O nosso slide, que dessa vez não vai dar errado, tá bonitinho aqui. O que nós temos? Essa configuração, olha só, pessoal, essa figura é bem parecida com a figura lá que eu coloquei em série. Professor, é parecida? É, porque qual é o objetivo? Se eu tenho uma associação, eu posso fazer o equivalente dessa associação. Então, se eu tenho lá 3 geradores, eu posso fazer essa equivalência aí de 3 geradores, entendido? Então, aqui, olha só, essa configuração aqui é quando o circuito necessita, no seu funcionamento, de uma corrente elétrica maior do que aquela fornecida individualmente por cada gerador. Então, eu tenho um circuito lá, eu tenho que alimentar com uma corrente de 3I. Poxa, mas o meu gerador, ele fornece uma corrente de I. Como é que eu faço para fornecer uma corrente de 3I? Associa 3 geradores, tá bom? E aqui na associação de geradores em paralelo, temos um gerador equivalente que apresenta a mesma força eletromotriz dos geradores, tá, pessoal? E também a resistência interna equivalente depende do número de geradores associados. Então tá aqui, olha só, na nossa formulazinha. A eletromotriz equivalente é igual à eletromotriz do gerador, é por isso que nós falamos que eles têm que ser com eletromotriz igual, certo? Então se eu tenho 3 geradores ali, o que vai acontecer? Se a eletromotriz vale 5 volts, cada um tem que ter 5 volts de eletromotriz, ok? Aí eu posso fazer essa equivalência aqui. Se eu tiver 2 com 5 e 1 com 2, aquele ali que é menor vai se comportar como um receptor, ok? Então ele não vai conseguir fornecer a corrente que a gente precisa para alimentar esse circuito. E a resistência equivalente? Ela vai ser o valor da resistência interna dividido pelo número de geradores que eu estou associando. No caso da figura ali, do exemplo, são 3, ok? O que nós temos mais de observação? Está aqui a formulazinha geral, pessoal. No caso da associação em paralelo de N geradores idênticos, teríamos o seguinte, está aqui, ó. A eletromotriz equivalente é igual ao valor da eletromotriz do gerador e a resistência equivalente é a resistência interna dividido pelo número de geradores que eu estou associando, entendido? O que eu posso falar mais também, pessoal? Com base nas equações dadas, é possível construir a equação da DDP do gerador equivalente da mesma forma que nós fizemos para o gerador lá em série também, ok? Então tá aqui, ó, DDP equivalente, eletromotriz equivalente, resistência interna equivalente e a corrente, ok? Então vamos lá. Como é que nós podemos fazer isso daí? Através dessa lei bem aqui, ok? Ó,
lei de Pouillet, tá bom? Considere o circuito constituído de um gerador ligado aos terminais de um resistor. Então, para exemplificar aqui, vamos começar por esse exemplo. Este circuito é percorrido por uma corrente somente e é denominado circuito simples. Então, ó, você tem aqui, ó, tá aqui o gerador, ok? É um gerador simples, está aqui a resistência, uma resistência aqui, e ele é percorrido aqui por uma corrente. Eu tenho um circuito simples, ok? Nesse caso, pessoal, a tensão elétrica entre os polos do gerador, tá aqui a equação, é igual à tensão elétrica no resistor, tá? Então tá aqui o nosso gerador, de novo tá aqui o nosso resistor, ok? Então aqui nesse caso, como eu tenho um circuito simples, essa tensão que tá aqui, ela vai ser o quê? Igual. Então tá aqui a tensão, a DDP do nosso gerador e aqui a DDP do nosso resistor. Então, o que eu vou fazer? Eu vou igualar essas duas equações. Como vocês podem ver aqui, igualei as equações. O que dá para fazer aqui, né? Ó, vocês podem ver, se eu passar esse cara para esse lado aqui, eu posso isolar a corrente, ok? Eu posso ter a eletromotriz aqui, ó. Ou se eu passar esse cara que está multiplicando e dividindo, eu também posso ter quem? A corrente, que é a eletromotriz dividido pela resistência interna mais a resistência do resistor. Esta equação permite calcular a intensidade da corrente elétrica num circuito simples. Recebe o nome de lei de Pouillet, tá, pessoal? Então tá aí. Ou lei de Ohm generalizada, em homenagem a físico francês aqui, ok? Então, essa lei leva o nome dele. Tá bom, pessoal? Entendido isso? Bom, vamos usar essa equação aqui para entender algumas outras coisas. Nesse outro slide aqui, se o gerador estiver ligado a uma associação de resistores, determina-se a resistência equivalente, REC, e a seguir a gente aplica a lei. Então aqui, olha só, nós temos, deixa eu trocar a cor, nós temos aqui o gerador, certo? E aqui nós temos resistores. Então nós podemos ver que o gerador ele está associado em paralelo com esse resistor e com esses dois aqui, e esses dois estão associados em série entre si, ok? Então a gente faz uma resistência equivalente desses caras aqui, ó, e representa o circuito aqui. Tá aqui a resistência equivalente, tá aqui o nosso gerador, ok? Bom, pessoal, e agora? Quando você tem três, nesse caso aqui, ó, eu tinha 3 resistores e um gerador. A gente fez aqui, ó, uma resistência equivalente dos 3 resistores e ligou ao gerador. Nesse caso aqui, vocês podem observar que eu tenho 3 geradores em série associados a um resistor, ok? Então aqui, por exemplo, pode ser 3 pilhas alimentando uma certa resistência. Aí aqui nós podemos fazer, olha só, a nossa associação equivalente. Como está em série, nós vimos que a eletromotriz, ela é o quê? A soma, certo? É a soma. Eu tenho 3 aqui, nós fizemos a soma. A resistência interna também, né, pessoal? É a soma. Então tá aqui, ó. Somamos. E aqui é o nosso resistor, que está sendo aí alimentado por essa associação. Isso aqui em série. E paralelo. Olha o paralelo aqui, ó. Nós temos 3 pilhas, por exemplo, alimentando uma certa resistência. Então eu tenho aqui, ó, um gerador, 2 e 3 associados em paralelo. O que nós vimos nesse tipo de associação? Que esse cara aqui tem que ser igual e a força eletromotriz equivalente, ela equivale ao valor individual desse cara aqui, é por isso que tem que ser igual, olha só. E a nossa resistência interna equivalente, ela vai ser o quê? Ela vai ser o valor da resistência interna dividido pelo número de geradores, certo? Que nesse caso aqui são 3, né, pessoal? Tá aqui, olha só.
E aqui é o nosso resistor. Entendido isso? Então aqui nós fizemos aqui um resumex dos dois tipos de associação. O que nós podemos falar mais aqui? Olha só, de modo geral, se tivermos uma série de geradores, receptores e resistores ligados entre si, podemos ter a seguinte equação geral. Então, imagine que você ligou lá resistor, receptor, gerador, ou seja, você fez uma salada que é os nossos componentes elétricos, né, pessoal? Se você abrir aí componente elétrico, tu vai ver resistor, a gente tem um gerador para alimentar e o próprio equipamento é o receptor. Então, por exemplo, como é que eu poderia trabalhar com a tensão elétrica quando eu faço esse tipo de ligação? Vocês viram ali que eu vou fazer o somatório, então vamos ver de que forma fica, olha só. Então ali no slide, o nosso somatório, ele vai ser somatório de força eletromotriz, contra-eletromotriz e de resistências, ok? Nesse caso aqui, ó, a gente representa o somatório aqui e aqui a gente subtrai nessa ordem, ok? E aqui eu vou encontrar a nossa DDP. E como eu falei para vocês, esse símbolo aqui representa o somatório de todos os valores específicos. Por exemplo, aqui, ó, somatório da força eletromotriz, somatório da força contra-eletromotriz e somatório das resistências. Tá aqui, ó, resistência interna do gerador, do receptor e aqui do resistor, ok? Força eletromotriz do gerador, força contra-eletromotriz do receptor. Então, nessa ordem aí, você encontra a DDP de alimentação dessa ligação, ok? E aqui, pessoal, olha só, nós temos como coloquei dos vários circuitos aqui. Bom, se eu pegar essa equação aí e considerando o caso em que os pontos A e B sejam coincidentes, ou seja, um circuito fechado, aqui, pessoal, olha só, deixa eu só colocar o exemplo aqui. Aqui, por exemplo, a gente tem um circuitozinho, ok? Eu poderia colocar pontos aqui. Lá naquela nossa associação que nós fizemos anteriormente, deixa eu voltar ao slide. Olha só, aqui nós poderíamos colocar uns pontinhos também para poder fechar esse circuito, ok? Então, caso isso daí eles coincidam, eu vou ter um circuito fechado. O que vai acontecer com a tensão? Né? Nesse caso aqui, a DDP, de modo que a tensão igual seja zero, nós podemos escrever o seguinte, lembra da equação anterior, que é essa daqui, ó? Eu vou igualar esse cara aqui, igual a zero, substituindo aqui, olha só. O que nós podemos fazer aqui? Eu posso deixar passar esse cara para cá positivo e permanecer com esse desse lado. Aqui eu posso isolar quem de novo? A corrente. E isolando a corrente, eu posso falar que a corrente aí é a divisão do somatório da eletromotriz menos a contra-eletromotriz dividido pelo somatório das resistências. Não vamos utilizar isso agora, tá, pessoal? É a nível de informação, é só para falar que essa expressão é a lei de Pouillet, ok? Ou lei de Ohm generalizada, onde consideramos os dispositivos em um circuito elétrico fechado. E aqui, como eu tinha colocado no slide para vocês, vai um exemplo. Um gerador está ligado, como indica a figura, com a chave CH, tá aqui, ó, aberta. A corrente que o atravessa é de 10 amperes, com a chave fechada, né? Com chave aberta não atravessa nada, tá, gente? Com a chave fechada é 10 amperes. A corrente passa a ser 16 amperes, ok? Então, vamos ver aqui. Eu tenho um gerador. No gerador aqui, ó, quando está aberta passa 10, quando eu fecho aqui vem 16. Determine a resistência interna, Rzinho, e a força eletromotriz do gerador. Então tá aqui, pessoal, olha só, vou colocar o gráfico de novo. Tá aqui o gráfico, ó, tá aqui, ó, a força eletromotriz, tá aqui a resistência interna,
nós temos aqui, ó, uma resistência de 3 ohms e aqui outra resistência de 3 ohms e aqui está a nossa chave, nessa posição, ok? Com a chave aberta, nós temos que passa pelo gerador 10 amperes. Então tá aqui, ó, com a chave aberta, ok? Abriu a chave, ele pegou esse trecho aqui, como vocês podem observar, e colocou aqui. Professor, e o outro trecho? Pessoal, o outro a gente não vai utilizar, porque vai ter circulação aqui, ó, da corrente, e aqui, como tá aberta, não vai ter circulação, ok? Então tá aqui com a chave aberta, a gente pega apenas esse primeiro trecho aqui, tá bom? O que vai acontecer? Nesse caso, ele falou que a corrente é 10. Então, eu vou substituir o valor da contra-eletromotriz, resistência e a outra resistência. Então, aqui, ó, nesse caso, se eu isolar a eletromotriz, olha só, eu vou obter essa equação, como vocês podem ver. Eu vou substituir ali a corrente e vou substituir a nossa resistência aqui, ó, R e R. E eu vou obter essa equação aqui, que a gente vai chamar de equação 1. Professor, o que dá mais para fazer aí? Nada, pessoal, por quê? Porque a questão está pedindo tanto isso quanto isso aqui. Então, eu vou só reservar essa equação aí e vou ver o que eu posso extrair mais do nosso exercício. Ainda com a chave aberta, tá aqui, olha só. Fechei a chave, certo? Aqui eu tenho aberta, tá bom? Achei a equação 1. Agora vamos fechar essa chave bem aqui. Vamos fechar. Olha lá, fechou. Fechou, eu vou pegar todo o circuito, porque a corrente vai vir, ela vai circular, ok? Ela vai circular aí. Então, a gente tem que fazer a resistência equivalente, já que vai circular aqui e aqui, e essas resistências, elas estão em paralelo. O que a gente vai fazer é a resistência dividido pelo número, né, gente? Eu tenho 2 resistores. Quanto é que vai ficar aqui essa resistência equivalente aqui, ó? Nesse caso aqui, 1,5 ohms, ok? E nós podemos fazer uma nova figura. Tá aqui, ó, o gerador aqui. E tá aqui a nossa resistência equivalente, ok? E aqui com a chave fechada, ele falou que a corrente é 16 amperes, tá? Vamos fazer uma outra equação para representar? Tá aqui, ó, o valor da corrente de novo. Vamos fazer a multiplicação, ó, em X. Olha ali. Vou isolar de novo a eletromotriz e eu vou ter aqui, ó, 16 da corrente, Rzinho que eu estou procurando e 1,5. Vocês podem ver do slide anterior, deixa eu colocar aqui. Olha só, chave aberta 10 de corrente, 3 de resistência, ok? Essa aqui é a equação 1. Aí a gente fez a equação 2 com a chave fechada. Tá aqui, ó, 16 de corrente, 1,5 de resistência. Eu vou chamar de equação 2, ok? Pessoal, o que nós falamos aqui? Nesse caso, a eletromotriz, ela é igual, correto? Tá aqui, ó, a eletromotriz, ela é igual aqui. Nós temos um gerador. Então, eu posso igualar a equação 1 com a equação 2. Não posso? Posso. A eletromotriz é igual, eu posso igualar. Igualando, o que vai acontecer? Tá aqui, ó, equação 2, ok? E tá aqui a equação 1. Vamos igualar isso aí para ver como é que fica. Tá aqui, ó. Ok? A gente igualou isso aqui. Olha só o que nós podemos fazer. Nós vamos multiplicar aqui. E vamos isolar o Rzinho. Então tá ali, ó, multiplicado. Ok? Vamos isolar o Rzinho. Vou passar esse 10 para o outro lado, subtraindo. E vou passar esse 24 para cá, subtraindo. Quanto é que vai dar aqui? Olha só. 6R dividido para 6 aqui. Nós vamos ter uma resistência interna de 1 ohm. Ok? Então tá aqui a nossa resistência interna, tá, pessoal? Que ele está pedindo no exercício. Agora, o que eu vou fazer? Eu posso substituir essa resistência ou na equação 1 ou na equação 2 e encontrar a eletromotriz. Vamos pegar ali
a equação 1, ok? Tá ali a equação 1 e vamos substituir aqui o Rzinho, que vale 1. Substituindo aí, nós vamos encontrar a eletromotriz de 40 volts, ok? Aqui também, se você quiser, você pode substituir aqui, ó, você vai encontrar o mesmo valor, tá, pessoal? Então, nós vimos aí, ó, resistores que estão associados em paralelo e nós ligamos esses resistores a um gerador e ele pediu para encontrar a resistência interna, que é o Rzinho do gerador, e também a eletromotriz do gerador. Aí nós utilizamos a equação, certo? Lá do gerador e fizemos o valor da resistência equivalente em cada caso, chave aberta e chave fechada, e igualamos essas equações. Por que que a gente igualou? Porque a eletromotriz é igual tanto com a chave aberta, né? Quanto com a chave o quê? Fechada, certinho? Aí nós encontramos ali a nossa resistência interna e a nossa eletromotriz. Vamos fazer mais um exemplo? Vamos lá, olha só. No exemplo 2, nós temos o circuito da figura. A intensidade da corrente elétrica no resistor de 5 ohms vale. Então, quanto é que vale essa intensidade de corrente elétrica aqui? Bom, nós temos aqui, olha só, o nosso gerador aqui, ó, 1, contra eletromotriz 80 e resistência interna 3. E nós temos aqui o segundo, olha só, eletromotriz 14 e resistência 1. E aqui nós temos um resistor, que está desse lado aqui, e aqui nós temos 3 resistores em paralelo. E ele quer saber justamente quanto é que vale a corrente nesse, que é o de 5 ohms. Entendido? Então vamos calcular isso daí, pessoal. Para aplicarmos a lei de Poiolett, nesse caso aí, temos que encontrar os equivalentes da resistência e das tensões. Como eu falei para vocês, tem mais de um resistor, tem que encontrar o resistor equivalente, ok? Bom, para as tensões, nesse caso aqui, nós temos o seguinte. Nós vamos ter aqui a somatória da eletromotriz, ok? E aqui nós vamos encontrar um equivalente, ó, de 66 volts, tá? Para esses dois aqui, ó. Ok? Bom, e já para resistência, o que a gente vai fazer? Nós temos aqui, ó, primeiro vamos fazer as 3 que estão em paralelo e depois a gente faz com essa daqui. Fazendo as 3 que estão em paralelo, é só fazer o inverso, né, pessoal, das resistências. Tá ali, olha só. Tira o mínimo, né, MMC, faz ali, multiplica, ok? E vamos obter ali, ó, um valor de 2 ohms, certinho? Um valor de 2 ohms aí para nossa resistência das que estão em paralelo, ok? Das que estão em paralelo. E para fechar aqui, deixa eu só voltar o slide rapidinho, olha só para a gente lembrar. Eletromotriz equivalente, é só você fazer a subtração das duas aqui, ok? E nossa resistência ali, primeiro nós fizemos em paralelo, e nós vamos ter também agora com todas, né? Como essas aqui elas estão em série com essa daqui, é só você somar, ok? Então tá ali, ó, vamos somar aqui. Eu vou obter 11, tá, pessoal? Como é que nós vamos calcular essa corrente? Lembra, o RI, nesse caso, ou quando eu trabalho com eletromotriz, está aqui, ó. O que é? Vamos só lembrar. Eletromotriz equivalente é igual a corrente vezes a resistência equivalente. Então, se eu quero encontrar a corrente, é só você dividir um pelo outro. Dividindo aí, o que vai acontecer? Eu vou ter um valor de corrente de 6 amperes. Lembrando, pessoal, essa resistência aqui que foi somada foi o valor dessa, mais esse, mais esse, mais esse. Porque isso aqui está em paralelo, a gente achou uma, certo? Isso aqui está em série com essas outras. Em série a gente soma, tá? Só para tirar essa dúvida aí, ok? E aqui nós temos a corrente de 6, que nesse caso nós vamos ficar aí com a letra C,
Sede certo, tá, pessoal? Olha só, dê uma revisada nesses exercícios que nós resolvemos agora, para dar mais aí uma fixada no conteúdo. E fiquem comigo que na próxima aula tem revisão de associação de geradores e também resolução de exercícios, tá bom? Tchau, tchau!